Olá, sejam bem-vindos ao ProfintCast, um espaço de trocas e diálogos com a psicologia. Olá, estamos aqui para trazer o tema do feminino selvagem a partir dos mitos de Eva e Lilith. Podemos considerar que o feminino selvagem é a alma feminina em sua origem e força, mas ele não se apresenta na nossa vida sem contradições ou paradoxos. E ao pensarmos na dualidade entre as duas figuras míticas de Eva e Lilith, nos perguntamos se ainda repetimos comportamentos de obediência a códigos patriarcais que limitam nosso desenvolvimento e possibilidades criativas. Nos perguntamos se ainda nos falta desenvolver o suficiente a nossa autoestima para termos uma visão mais clara de nós mesmas, sem nos submetermos a padrões patriarcais que nos violentam, nos tornando objetos sem essência. Em outras palavras, ainda somos mais Eva do que Lilith? Ou ao contrário, mais Lilith do que Eva? Polaridades entre Eva e Lilith ainda colocam as mulheres em situações de ambiguidade, em busca de uma identidade mais unificadora. Os mitos de Eva e Lilith são como espelhos que refletem nossos problemas, angústias e dramas internos. Na tradição judaico-cristã patriarcal, houve uma clara divisão do que era atribuído ao masculino, atividade, força, razão e luz, e ao feminino, passividade, corpo, receptividade, natureza, escuridão e emoção. Assim, Lilith, a primeira mulher, foi criada do mesmo pó de Adão, mas tornou-se o demônio ao desejar a igualdade perante ele. Foi banida e tornada demônio por ordem divina, apenas por desejar a emancipação. Lilith passou a ser uma personagem que simbolizava a liberdade, a independência, a igualdade, o desejo, a sensualidade, instintividade, opinião, rancor, vingança, inveja, solidão e morte. Passou a ser conhecida como a Lua Negra, o demônio feminino. Feiticeira, bruxa, de vago sorriso impenetrável, com cabelo formado por 4 serpentes, assemelhando-se assim a Medusa, outra excluída dentro da mitologia. Nos pés, foi representada como tendo garras semelhantes aos abutres, aparecendo ao lado de corujas, serpentes e cães. Qual foi o grande pecado de Lilith para merecer tanto castigo? Por recusar-se apenas a ser submissa, a primeira mulher de Adão foi condenada a viver com os demônios, tornando-se sua rainha. Ela declarou guerra a Deus, passando a representar a sombra e a inimiga de Eva, a primeira mulher, que foi aceita por Deus. Seu domicílio foi fixado nas profundezas do mar, que simbolicamente representa o inconsciente. Como serpente, se tornou veículo de impulsos obscuros e do pecado, responsável pela transgressão que expulsou a todos do paraíso. Então essa história nós veremos daqui a pouco. Foi tida como o demônio noturno que agarrava homens e mulheres que dormiam sozinhos, provocando-os com sonhos eróticos e orgasmos noturnos. Analisando a sua história, ao contrário da história de Eva, Lilith foi criada do mesmo barro de Adão e se apresentou cheia de saliva, sangue e liberdade, o que assustou e ameaçou seu poder.
com uma sexualidade livre de tabus e proibições, com uma força instintiva e sexual poderosa, que é comum ao feminino selvagem. Lilith, então, se opôs a Deus, se opôs a Adão, se opôs ao patriarcado. E ela não teve escolha, pois foi expulsa do paraíso e obrigada a iniciar uma jornada dolorosa e a tomar consciência de si própria. Observamos que o modelo Lilith pode ser vivenciado de uma maneira sombria nas mulheres que assumem o modelo Eva. São mulheres que temem a sua sexualidade e temem também eclodir um comportamento promíscuo repentino em suas vidas. A lua negra, assim como associada a algo ameaçador e escuro do feminino, passou a ser símbolo de aniquilamento e de energias hostis. Representa simbolicamente o feminino que extasia os homens no paraíso, mas que depois pode levá-los à ruína. Como ela ameaçou o sistema patriarcal com a sua liberdade, foi considerada condenada, tornando-se um aspecto feminino ilícito e proibido. Condenada ao exílio, seu castigo maior foi gerar centenas de bebês demônios por dia. Bom, e quem foi Eva? No mito judaico-cristão, ela foi criada para se adequar ao homem, já que a primeira mulher se rebelou. Eva se adaptou então ao sistema patriarcal a princípio, mas no próprio mito judaico da criação, foi ela, Eva, que induziu Adão a cometer o pecado original, sendo ambos a partir daí expulsos do paraíso. Deus a condenou e a culpou por isto e pelos padecimentos humanos posteriores. Porém, o pecado de Eva também foi descobrir o sexo. A partir da expulsão do paraíso, criou-se a separação entre corpo e alma, o que foi consagrado depois no cristianismo, quando colocou Maria como a Virgem que concebeu sem pecado. Eva, então, passou a ser a encarnação da sedução, a razão da ruína do ser humano, pois foi tentada por forças demoníacas. Ela foi tentada pela serpente. Sabemos que a serpente representava Lilith. Então, Eva passou a ser a representante da submissão, da dependência, da culpa, da curiosidade, da fraqueza, da emotividade e da maternidade. Bom, segundo a tradição judaico-cristã, Eva foi considerada inferior a Adão, porque nasceu da sua costela. Ela convenceu Adão a comer do fruto proibido e, depois disto, seus olhos se abriram. Sentiram ambos vergonha do corpo nu. A partir daí, Deus os castigou, expulsando-os dos jardins do Éden. Fora do paraíso, Eva e todas as mulheres, a partir dela, foram condenadas a parir com dor e os homens condenados ao trabalho, para que obtivessem o sustento da família. No livro do Gênesis, a serpente estimulou que ela comesse do fruto proibido da árvore que estava no meio do jardim do Éden. O que a serpente disse para Eva? Está lá no Gênesis. Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, possuindo conhecimento do que seja bom ou do que seja mal. Então, a partir deste conhecimento, Adão e Eva se tornariam semelhantes a Deus, né? E teriam que ser, por isso, expulsos do paraíso. A partir desse mito da criação envolvendo Adão, Eva e Lilith, surgiram os padrões tradicionais sobre o masculino e o feminino na cultura ocidental, assim como valores sociais e religiosos, que são apresentados como universais. Que valores são estes?
A obrigação da procriação e da submissão ao homem foi designada para a mulher, assim como a sua fraqueza e função doméstica. Foi estabelecida a separação entre a mente, no caso, atribuída a Adão, o racional, e o corpo, no caso, atribuído a Eva, que representava a sensação e as paixões. Assim como aconteceu a valorização do celibato e da virgindade. Contudo, a consequência final deste mito da criação foi gerar muita dualidade, dissociação e repressão, fazendo com que o fruto do conhecimento do bem e do mal, assim como a sexualidade, passassem a ser consideradas um pecado. A partir daí, a dor, a opressão, o trabalho e a morte são também castigos para a humanidade. Bom, por outro lado, buscando nas referências gnósticas algumas respostas, vemos que, nestas referências, Eva é considerada a força espiritual que despertou a psique de Adão. Ao ouvir a serpente, esta que é conhecedora da sabedoria, a sabedoria divina. A serpente é quem tenta abrir os olhos do casal original para a verdadeira natureza de Deus e dos homens. E Eva é o caminho que segue a serpente e que permite a Adão também ter essa consciência.